Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando aqui o Fala Pouco Podcast. Eu sou o Léo Abrantes. E eu sou Rinaldo Pedrosa. E bom, se você é alfabetizado, você provavelmente leu o título aqui do podcast, seja no Spotify, seja no YouTube, que é sobre as Olimpíadas. Obviamente, a gente tinha que fazer um podcast especial sobre as Olimpíadas. E é a edição número 70 aqui do nosso queridíssimo Fala Pouco Podcast. Duramos até 70 edições, hein, Rinaldo? Pois é, o podcast está virando idosa já, né? Idosa de 70 anos. 70 edições, fora o piloto, né? Pois é, tô juntando tudo, 71 edições. É edição pra caramba. São 71 semanas de a gente vindo aqui falando besteira. Exatamente, cara. Então, se você está aqui acompanhando essa jornada com o Fala Pouco, muito obrigado. Se você está iniciando essa jornada com o Fala Pouco, seja muito bem-vindo. Nós somos o Fala Pouco Podcast, a gente tem um canal no YouTube, a gente tem um Instagram. Aqui no YouTube a gente tem, geralmente a gente só coloca o podcast semanalmente, toda sexta, ou sábado, ou domingo, porque depende das nossas agendas. E também aqui no canal do YouTube tem vários conteúdos diferenciados. Tem os nossos vídeos sobre cinema, que a gente comenta um pouco sobre a sétima arte, porque nós somos especialistas da sétima arte. E também tem os vlogs, né? Os vlogs bem antigos, lá antes da pandemia, na época que a gente achava que ia dar tudo certo. A gente fez uns vlogs e tem algumas edições de vlogs aí. Se você está interessado, é só olhar os cards que tá tudo aí disponível. E também tem o nosso Instagram, fala ponto pouco. A gente dá uma parada lá nele por enquanto, mas tem muito conteúdo para você ver lá, tem muitas análises, tem muitas críticas, tem muitas indicações. Então, eu acho que temos que iniciar logo essa conversa sobre Olimpíadas, não é? Então, bora lá. Bom, vamos lá. Para começar, eu queria trazer até uma discussão que sempre aflora, né, na época das Olimpíadas, que é aquele: você prefere Olimpíadas ou Copa do Mundo? E sempre tem, pelo menos no meu ciclo assim de redes sociais, sempre tem essa discussão de qual o melhor, de qual tem o melhor ambiente e por aí vai. E eu acho o seguinte, eu acho que são dois eventos tão parecidos, mas ao mesmo tempo tão diferentes. Porque assim, a Olimpíada, elas são vários esportes, né? Todos os esportes que você imaginar tem nas Olimpíadas, e muitos outros ainda estão de fora que podiam estar dentro das Olimpíadas, mas e no período assim de 15 dias, né? São 15 dias ali, um intensivão de esporte, tendo o jogo o dia todo e tudo mais. Copa do Mundo já é um evento de um esporte só, né? Só o futebol, mas dura um mês, né? E também com jogo o tempo inteiro. E é jogo assim que vai jogar Nigéria e Irã, e é um jogão na Copa do Mundo. É um evento, estádio lotado e por aí vai. Eu lembro que todos os jogos, principalmente aqui no Brasil, na Copa de 2014, que tava passando tipo, uns jogos assim de duas seleções bem fraquinhas, mas assim, você parar para assistir o jogo e parecia que estava jogando Brasil e Alemanha, sabe? Então, são mega eventos esportivos, cada um com a sua magnitude. Eu, eu particularmente, prefiro Copa do Mundo. Eu acho que o ambiente de Copa do Mundo é uma coisa assim. Jogo do Brasil em Copa do Mundo é algo surreal, sabe? Gente que não sabe nem para onde vai o futebol, assim, que não acompanha regularmente, que nem, por exemplo, eu e você, Léo, que acompanha futebol, mas para ver um jogo do Brasil, para ver um jogo que muitas vezes está sendo televisionado ali na Globo da vida, no Sport TV. E, enfim, as Olimpíadas têm um clima parecido com a Copa do Mundo. Eu acho que não tem a mesma magnitude da Copa do Mundo, mas tem um clima parecido das pessoas parando para assistir um vôlei que não assiste regularmente, parando para assistir nessas Olimpíadas agora skate, surf, né, que foram duas modalidades que Rock foram. na grama. Pois é. Então, assim, no caso do skate e do surf, são dois esportes que foram adicionados nessa Olimpíada de Tóquio, né? Então, assim, e a gente assiste se achando especialistas, criticando notas de juízes e torcendo para o Brasil, por exemplo, acima de todas as outras seleções. Às vezes o Brasil não é nem favorito no hipismo. O Brasil não é favorito no hipismo, apesar de estar na final agora, inclusive, mas o Brasil não é favorito, mas a gente torce como se fosse. E na cabeça da gente é obrigação todo brasileiro ganhar medalha ali, ganhar ouro em tudo. E, enfim, é, sempre tem esse tipo de comparação entre esses dois eventos. E falando especificamente dessa Olimpíada de Tóquio,
Cara, eu não assisti todos os esportes, até porque tem um momento que estava passando mais de um ao mesmo tempo, mas eu assisti o máximo possível. Né? Hoje, agora está chegando no final, né? Muitos esportes já foram, mas eu assisti tudo que você imaginar, de vôlei, natação, surf, skate, futebol masculino, futebol feminino, no vôlei também masculino e feminino. Passei raiva no vôlei masculino naquele jogo contra a Rússia. Mas, enfim, e assim, tudo isso 3 horas da manhã, o jogo passando, sabe? Tipo, no outro dia a gente tinha que estar de pé 7, 8 da manhã, mas 2, 3 horas da manhã estava ali vendo o jogo, por causa desse fuso olímpico aí, que estavam passando os mais diversos esportes nesses horários. E, enfim, queria fazer essa pergunta para tu também, Léo. Tu prefere o quê? Copa do Mundo, Olimpíadas e por quê? Qual é a sensação que tu tem assistindo esses dois eventos aí? Bom, então, cara, é difícil falar isso, mas para mim sempre vai ser Copa do Mundo. Copa do Mundo é algo bastante especial, principalmente para mim, que fui criado, né? Eu e você, no caso, já fomos criados pela Copa do Mundo, pelo futebol. A gente tem um carinho diferenciado por esse esporte e vai sempre chamar a atenção, né? A Copa do Mundo. É como se fosse o ápice do futebol. A gente tem a Champions League, a gente tem a Libertadores, tem muitos eventos aí, muitas ligas, competições grandiosas no futebol, mas parece que a Copa do Mundo é o principal e o ápice do futebol, né? O cara que conquista a Copa do Mundo chegou no topo. E as Olimpíadas, ela tem algo bastante diferente. Eu acho que acho que o primeiro ponto, cara, eu acho que se eu pudesse definir assim, escreva uma definição sobre as Olimpíadas, eu ia descrever catarse esportiva. É basicamente isso, porque quando você, por exemplo, só basicamente você ali na transmissão da Globo, que passa toda noite dessas Olimpíadas, no caso, você vai ver, a gente está aqui acompanhando o vôlei de praia, mas vamos para o atletismo aqui, ver o cara do Brasil correndo, depois vamos para natação, depois a gente vai para outro canto. Aí não, o cara aqui Eu está acho ganhando incrível o medalha. narrador, velho, que às vezes o mesmo narrador que tá narrando vôlei começa a narrar boxe, assim, tipo o Luiz Roberto tá lá É, narrando vôlei, narrando boxe, eu falo, caramba, eu acho exatamente. muito legal. Vai passando, é uma catarse, cara. E eu acho que o que principalmente a gente pode distinguir da Copa do Mundo, das Olimpíadas, que são dois eventos assim gigantes, né? Acho que é a torcida para a seleção brasileira e para os brasileiros. Na Copa do Mundo é óbvio que a gente torce para a seleção brasileira, a gente quer que ela ganhe, mas existe uma diferença nessa relação, sabe? Porque a gente tem uma relação mais próxima com a seleção brasileira de futebol. Só que quanto mais perto você tá, mais imperfeições você enxerga, sabe? E mais dificuldades na torcida você tem. Então, deve ter muita gente que não torce para a seleção brasileira de futebol. Mas se a gente for pegar o cara do arremessamento de peso, pô, a gente vai torcer, vai todo mundo torcer em massa para ele sem nenhum O problema, porque a Darlan. gente, o Darlan, exatamente, a gente vai torcer em peso para ele, em peso, ó, a gente vai torcer em peso para ele porque a gente não tem nenhuma barreira com ele, a qual a gente tem com a seleção brasileira, muitas pessoas, né? Eu torço para a seleção brasileira, mas óbvio que eu enxergo muitas coisas que eu não gosto lá dentro, seja escalação, seja CBF, seja o que for. Nas Olimpíadas, a gente não tem essa relação tão próxima. O máximo de relação próxima que a gente tem é com a seleção olímpica de futebol, mas também é uma outra relação diferente do futebol profissional. Mas a questão é que nas Olimpíadas a gente tem uma torcida muito maior pelos brasileiros, não só porque está em maior quantidade, mas a gente acompanha eles. A gente assiste, os principais esportes que a gente assiste são aqueles que a seleção brasileira está envolvida. Então, a natação, o vôlei, o futebol, a gente está sempre forte nessas categorias, então a gente acaba chamando atenção, a nossa atenção, né, chamada por conta deles. Se a gente pegar, por exemplo, o basquete é um grande esporte, muito, muito conhecido, mas o Brasil não tá. Então, o basquete não vai ganhar o merecido respeito, sabe? Então, por exemplo, tem muitas outras assim modalidades que são bastante interessantes, mas como não tem brasileiros fortes, eu não assisti, sabe? Tipo, eu gosto muito de, sei lá, de saltos ornamentais, mas eu não tinha brasileiro, então não tinha transmissão assim fácil, sabe? Se tivesse, a Globo ia transmitir, ia passar não sei aonde, mas não tem, então a gente fica meio por fora disso. Por exemplo, eu não assisti nenhum jogo de basquete, não só por conta do horário, porque os jogos são tipo 2, 3 da manhã, a maioria deles, mas porque
o Brasil não tá, e não tinha muitas transmissões. Aí eu tinha que ir pro Sport TV, e abrir o Globoplay, entrar no Sport TV. Aí, que preguiça de fazer isso, sabe? Aí, porque eu gosto, eu espero que a Globo continue mostrando tudo certinho, porque é bem mais fácil, sabe? Mas a diferença principal é essa: as Olimpíadas é um evento que parece estar acontecendo tudo ao mesmo momento. Parece um Vingadores Ultimato, sabe? Aquele final que está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí vai para um lado, vai para o outro, tem esse, tem aquilo. E é uma realização muito grande, cara. E assim, Léo, uma coisa que eu percebo muito, e foi até uma coisa que eu comentei no Twitter um dia desses, que foi assim, eu vejo muitas pessoas fazendo comparações entre esportes, sabe? Falando, as Olimpíadas só vêm para mostrar que sei lá, o basquete, que nem tu citou, o basquete ou o vôlei é muito melhor que o futebol, porque o futebol é super valorizado e tudo mais. E, cara, eu acho o seguinte, eu acho isso um erro absurdo comentar isso. Eu não estou dizendo que é errado você preferir o vôlei ao futebol, o basquete ao futebol, natação ao futebol. Isso aí é questão de gosto, cada um tem o seu. Sendo que a galera fala isso não é para exaltar outro esporte, mas para menosprezar o futebol. E eu fico pensando, pô, o pessoal gosta muito, parece que quer comparar um jogo de Série B do Brasileirão, tá ligado? Quer comparar ali, sei lá, até um próprio jogo da Série A, sabe? Pega um Flamengo e São Paulo, que foi o jogo que teve recentemente. Pega um Flamengo e São Paulo e quer comparar com o jogo de Olimpíada da seleção brasileira contra tipo, os melhores jogadores do mundo ali se enfrentando num jogo de vôlei, sabe? Pega um jogo da Série B de vôlei, pega um jogo até da Superliga de vôlei tipo, compara com o jogo da Olimpíada. Não é a mesma coisa, não é a qualidade não é a mesma, o clima não é o mesmo daquele jogo. Então você querer comparar um jogo de Olimpíada com um jogo que você assiste numa quarta-feira à noite em casa, de uma divisão de futebol, tipo, para mim é uma coisa absurda, sabe? Você querer comparar esse tipo de coisa. Tanto que o futebol nas Olimpíadas tem toda aquela regra de só poder ter 3 jogadores acima de 23, 24 anos, porque a FIFA obriga, porque senão as Olimpíadas ia virar uma Copa do Mundo, sabe? Então você ia ter uma Copa do Mundo, entre aspas, a cada 2 anos, né? Porque você, no caso, teria a Copa do Mundo das Olimpíadas 2020 de Tóquio e a Copa do Mundo de 2022, por exemplo. Então a FIFA proíbe isso, porque o futebol é tão sensacional, o nível é tão alto de uma Copa do Mundo, que os caras chegam nas Olimpíadas e é o único esporte que tem essa regra de idade, sabe? Tipo, só pode ter 3 caras acima dessa idade, senão vira avacalhação. E aí vira tipo, um jogo sub-23. Tanto que o futebol nas Olimpíadas, pelo menos para mim, fica em segundo plano, sabe? Eu assisto todos os jogos, eu torço para a seleção brasileira masculina e feminina, mas para mim fica em segundo plano porque eu sei que aquilo ali o valor que é dado ao futebol nas Olimpíadas não é um valor assim, tipo, pô, futebol, sabe? Tem outros esportes para assistir, mas isso não tira o peso que o futebol tem no geral. Assiste um jogo de Premier League, assiste um jogo da própria Eurocopa que teve recentemente, da Copa do Mundo que vai ter ano que vem, assiste um jogo daquilo ali. Aí você vê o nível daquilo ali. Assiste um jogo da Champions, pô. A final da Champions League é uma coisa que para o mundo para assistir, sabe? Então, você querer menosprezar o futebol só porque a cada 4 anos você assiste um vôlei nas Olimpíadas, ou você assiste uma natação nas Olimpíadas, ou você assiste um basquete nas Olimpíadas, isso aí não quer dizer que o esporte é melhor ou pior que o outro. Assiste vôlei toda semana. Vê lá um jogo da Superliga toda semana. E depois você compara com o jogo de futebol toda semana. Às Ou vezes eu você acho que as pessoas elas estão só querendo provocar. Acho que muito disso exatamente. também. Tipo, vão ter partidas de vôlei que vão ser mais emocionantes que a partida de futebol. Como também vai ter o contrário, vai ter uma partida de futebol que vai ser muito mais emocionante que a partida de vôlei, sabe? Então, não é tudo preto no branco. O esporte não é uma coisa óbvia. Não tem como você dar uma resposta óbvia para uma coisa no esporte. E essa é a graça dele, a imprevisibilidade. Então, enfim, eu vejo muito desse tipo de comparação do pessoal querendo provocar, que nem tu falou, tipo, porque vôlei é 10 vezes melhor que futebol. Beleza você achar isso. Sendo que você achar isso porque você gosta de vôlei é uma coisa. Você falar isso só para querer menosprezar o futebol ou algum outro esporte que você esteja comparando, aí, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, você só tá. Geralmente quem fala isso é quem nunca assistiu um jogo do esporte e a cada 4 anos, quando vem na Olimpíada, quer generalizar e falar que é sempre assim. Não é,
sabe? Eu até comentei algo parecido com isso no Twitter. Eu queria saber até a tua opinião sobre isso. Eu sei que você é uma pessoa que é fã de futebol, mas também assiste muito basquete, assiste futebol americano e por aí vai. E eu repito, nada contra você achar outro esporte melhor que futebol. Opinião é opinião. Eu só não acho que tipo, você querer generalizar uma situação dessa como se fosse o dono da razão e falar que futebol é uma merda, pô, não é, sabe? Você, até a pessoa que tá falando isso sabe que futebol não é uma merda. Porque sabe que quando vai ter um jogo ali do. Se parar para assistir um jogo na final do Champions League, se parar para assistir um jogo de uma Copa do Mundo, de uma Eurocopa, ou de um jogo da Premier League, que é o campeonato europeu mais disputado, vamos dizer assim, né? Vai achar muito foda também. Tem jogo de meio de tabela de Premier League que você olha assim e fala, pô, isso aqui é melhor do que o primeiro e o segundo colocado da Série A jogando, sabe? Como também tem muito jogo ruim, óbvio. Como também tem muito jogo ruim de outros esportes também. Então, queria ver tua opinião sobre isso. Cara, é basicamente isso. As pessoas, elas talvez seja até costume, né? Às vezes elas estão acostumadas com o futebol, aí apresentam para ela algo diferente, algo novo, ou algo que ela não esteja habituada, essa pessoa vai começar a admirar o esporte em questão. Mas é difícil manter, essa é a dificuldade. A gente sempre comenta em toda Olimpíada, cara, toda Olimpíada tem a mesma discussão. Ah, mas quando não tiver no ciclo olímpico, quando a gente estiver fora das Olimpíadas, ninguém vai dar a menor importância para esses esportes. Sim, porque a maioria das pessoas não estão interessadas nisso. Justamente é que entra o ponto que eu falei que as Olimpíadas elas servem mais para a gente expor o nosso amor para o nosso país, patriotismo, torcer para as pessoas. A gente não está em si querendo assim dar valor ao esporte. Essa é a questão. A gente não está valorizando o esporte. Não, o vôlei é maravilhoso. Mano, se o vôlei é maravilhoso, por que você não vai assistir a outra semifinal do vôlei? Assiste a outra semifinal e não só Mas o jogo aí, do assim, o vôlei Brasil. passa no Sport TV 2, toda semana. Exatamente, esse é o ponto. O vôlei é muito forte aqui no Brasil. Ele só não tem tanta visibilidade, porque é natural. Outros esportes vão englobar outros. Eu acho que vale muito mais o destaque a gente comentar um pouco sobre as questões assim de ensinar as crianças a jogarem outra coisa. O nosso país instruir as crianças ou instruir os jovens em geral para treinar outros esportes e não só futebol e basquete no máximo. Por exemplo, na minha escola, na aula de educação física, eu aprendi handebol, vôlei, basquete, futebol, vários esportes. E ainda assim faltou muitos esportes para eu aprender, que eu poderia aprender se eu tivesse uma consciência esportiva do nosso país e na educação muito maior. Mas eu não aprendi, mas eu aprendi algo suficiente, vamos dizer assim, o básico. Mas a questão principal, cara, é que é difícil manter a constância. Eu gostei muito do vôlei, eu tinha esquecido como o vôlei era bacana. E, pô, agora eu tô empolgado, eu quero ver a Superliga, só que provavelmente eu vou ver um jogo e me cansar, e não vou assistir mais. Porque não é só o esporte também que sustenta aquilo que a gente está assistindo. O que sustenta não só tem a torcida também, obviamente, para mim, né? Eu não sei como funciona para outras pessoas, mas para mim, uma torcida ajuda muito a acompanhar o esporte. E aí, com o tempo, eu vou encontrando caminhos. Por exemplo, o futebol americano, eu tive uma ligação com o futebol americano por conta de um time, que é o Green Bay Packers, que é o time que eu torço. Cara, eu fiquei umas duas, três temporadas da NFL, né? Que é a Liga Norte-Americana de Liga Estadunidense de Futebol Americano. Cara, uns 3 anos eu só assistia jogo do Packers. Porque eu ia assistir um jogo de outro time e eu achava chato. Desligava, às vezes, no meio do jogo. Ou não prestava muita atenção. Ficava mexendo no celular, sabe? E depois de um tempo eu falei, eu meio que preciso assistir jogos de outros times para eu entender melhor e tudo mais. Foi aí que eu comecei a evoluir, eu comecei a assistir os jogos de outro time e hoje, cara, quando tá acontecendo a temporada da NFL, eu tô assistindo tudo que é jogo que é possível. Só que a questão é que nem todo mundo vai conseguir ser assim, nem todo mundo vai conseguir assistir todos os jogos, sabe? Mas é importante se a gente quiser se aproximar de um esporte, de uma modalidade, a gente tem que dar um pouco do nosso tempo para ele, por mais que seja difícil, por mais que a gente esteja muito focado na nossa equipe, na nossa seleção, por exemplo. Então, por exemplo, você gostou do vôlei, por exemplo.
Você gostou do vôlei e agora você tá afim de assistir a Superliga. Ótimo. Então, mano, procura um time, assiste os jogos do seu time, o time que você escolheu, no caso, né? Você assiste esses jogos, depois você vai construindo uma ideia, uma força nisso e tudo mais. A mesma coisa. E você falou também, Rinaldo, da questão da comparação de esportes. Eu acho que é muito das pessoas que não acompanham muitos esportes, para ser bem sincero. Aí ela foi colocada para ver muitos esportes nas Olimpíadas, né? E aí ela fica comparando uns com os outros, sendo que geralmente não tem muita comparação. Eu gosto muito de basquete. Basquete, se eu pudesse colocar, é o meu segundo esporte favorito. E, cara, eu gosto muito de basquete, mas eu não consigo. Eu prefiro futebol, porque eu fui criado no futebol, então não tem nem como disputar. Mas, cara, o basquete às vezes é 1000 vezes mais divertido que o futebol, sabe? E tá tudo bem. Não quer dizer que o futebol é menos ou que o futebol é mais. Nada. É só que cada um tem a sua relevância, a sua importância e a sua diferença. Às vezes o que contribui muito também é a própria cultura, Cada jogo sabe? tem o seu clima, né? Cada jogo tem o seu clima, tem sua atmosfera, sua Às vezes o importância. próprio time, né? Pois No é. futebol a gente fala disso, né? De estilos de jogo, time mais defensivo, time mais ofensivo. O basquete também tem isso, ou às vezes tem jogos que são melhores, jogos que são mais interessantes, e assim a gente vai pensando, né? O que a gente acha melhor. Por exemplo, às vezes eu estou mais empolgado para ver um jogo de basquete, ou às vezes eu peguei costume de ver. Nessa última temporada da NBA, cara, tinha semana que eu assistia todos os dias um jogo de basquete, pelo menos, porque eu peguei costume e eu achava legal. E aí eu acostumei. Só que, cara, cada esporte tem a sua especialidade, a sua, como que se diz, uma coisa única, né? Ele é único o esporte. Cada esporte tem uma coisa única que te toca de uma maneira diferente. O futebol, por exemplo, me impressiona muito mais ver o funcionamento deles ou como as pessoas encontram atalhos para conseguir chegar no gol ou conseguir colocar o seu esquema tático, né, no caso, em jogo. Às vezes o basquete, eu gosto de ver, sei lá, time trocando bola, acertando bola de três. E assim vai, por questões. Tem uma coisa bastante interessante nos Estados Unidos também, que lá eles têm muitos esportes, né? Eles acompanham muitos esportes, é da cultura deles. O que eles fazem para não cansar tanto é fazer temporadas. Então, por exemplo, a temporada da NBA é de outubro a junho. Acabou essa temporada, a pessoa vai, a pessoa desliga do basquete, eu vou acompanhar mais o beisebol, que tá chegando aos playoffs do beisebol. Aí a pessoa vai lá e acompanha o beisebol. O beisebol acaba em outubro. Depois que acabou, vou prestar atenção agora na NFL, que ela tá começando. Aí depois a NFL tem o quê? 4 meses rodando, depois passa mais 8 meses parado. E assim vai por temporada, sabe? Tem gente que é assim também. Depende muito do momento. Por exemplo, quando chegar a NFL, que a NFL vai chegar mês que vem, eu vou dar uma atenção maior para a NFL. Depois que a NFL acabar, eu dou uma atenção para outro. Ou se eu cansar da NFL, eu dou atenção para outro e assim vai. É muito difícil também a gente colocar o que é melhor, mas o importante é a gente apreciar todos e encontrar o que você mais gosta. Esse é o principal também, né? Pois é, eu também acho. E eu acho assim, cada esporte tem sua relação com a Olimpíada. Como eu já citei o exemplo do futebol, o futebol ele não tem uma. Claro que todo mundo para assistir o futebol na Olimpíada por ser futebol, mas tipo, ele não tem o futebol na Olimpíada não tem o mesmo peso que tem o atletismo nas Olimpíadas, que tem a Não, o natação futebol nas nas Olimpíadas. Olimpíadas é tipo o nível mais baixo, quer dizer, não é Pois nem é, futebol profissional, isso, pra ser bem porque sincero. justamente porque assim, por exemplo, a seleção brasileira, você vai ver a seleção brasileira de futebol, o treinador não é o mesmo da seleção principal. Os jogadores, geralmente é um ou outro que na seleção principal. Tem seleção que nem leva jogador da seleção principal para as Olimpíadas, sabe? Bota o sub-23 mesmo ali e é isso, sabe? É basicamente um treino, uma preparação para a seleção principal. Ali no futebol é a seleção de base que está jogando, sabe? E você vê outros esportes como o vôlei. Eu cito o vôlei porque, pelo menos para mim, é o exemplo mais. É o esporte É o que mais mais pegou próximo a que eu gente tenho. também, né? É, o que mais pega a gente, porque Acho que O Brasil é muito forte no vôlei, e aí até você mesmo a acaba tendo um apego recepção ao vôlei. das pessoas, né? A gente que mexe Pois muito é. no Twitter, a gente viu as pessoas comentando muito. É, Tandara, Rosa é porque Maria, justamente Lucão. depois do futebol, o vôlei eu acho que é o esporte mais forte que o Brasil tem coletivamente falando, sabe? Tipo, handebol o Brasil não é forte, basquete o Brasil não é forte, tanto que não foi nem classificado para as Olimpíadas e tudo mais. Mas tem outros, por exemplo, vôlei e futebol, eu acho que são os dois carros-chefes de esporte coletivo
que o Brasil tem muito forte. E aí, enfim, a importância que o vôlei tem para as Olimpíadas, o peso que o vôlei tem nas Olimpíadas, o jeito com que os jogadores de vôlei se relacionam com as Olimpíadas é muito diferente, sabe? Tipo, é muito mais pesado. A medalha de ouro da Olimpíada vale mais, sabe? Para um jogador de vôlei. Tanto que o Brasil só veio conquistar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de futebol em 2016. O Brasil ainda não tinha uma medalha de ouro. Tinha algumas medalhas de prata, se não me engano, 2, 3 medalhas de prata, mas tipo, ouro nunca ganhou. Porque nunca se deu a devida importância para o futebol nas Olimpíadas, sabe? E aí, quando chegou o peso de, poxa, nunca ganhamos uma medalha, aí o Brasil, não, vamos atrás de uma medalha. Aí ganhou em 2016. Eu acho que tem um ponto diferente, porque, assim, o mais difícil de você colocar os melhores jogadores são os clubes. Exato, Muitos os dos clubes não são clubes, nem obrigados a liberar para. os clubes não liberam na maioria, porque eles já liberaram para o torneio de seleções da FIFA. E eles não vão liberar de novo, porque os caras vão se desgastar e assim vai. Eu acho que a questão do futebol é essa. Eu acho que não se trata nem de peso, mas o quanto você pode, sabe? E no basquete tem muito isso também, porque os caras da NBA acabaram de terminar a temporada, aí tem as Olimpíadas, e às vezes os caras só querem descansar, ou tem caras que preferem ficar treinando isolado para melhorar e voltar melhor na próxima temporada, sabe? Então tem um pouco disso também, que é disponibilidade. Pois é, eu também acho. E aí, enfim, já outros esportes não, tipo vôlei, não tá tendo nada agora de vôlei, sabe? É só Olimpíada. Handebol, a mesma coisa. Natação, a mesma coisa. A galera chega. Quem você vê os atletas individuais do Brasil? Atleta de atletismo, o levantamento de peso, que foi em quarto lugar agora, o própria galera do surf, o surf mundial de surf, tipo, a competição mundial parou para ter as Olimpíadas. Competição de futebol não parou, não. Tá rolando até agora, sabe? Então, assim, a relação, o peso desses esportes que tem, a relação desses esportes com as Olimpíadas são bem diferentes. E aí, enfim, isso, eu acho que o ponto que eu queria tocar é esse, a questão do peso, sabe? O peso que tem no vôlei nas Olimpíadas é maior do que no futebol. O peso que tem do handebol nas Olimpíadas é maior do que o futebol. E por aí vai. Eu acho que a relação, aí você pode fazer a relação futebol masculino com futebol feminino, porque questão de calendário mesmo, sabe? O calendário do futebol masculino é bem mais lotado do que o do futebol feminino, por exemplo. E aí é outra discussão, outros 500 que você pode fazer um podcast só sobre isso. Mas eu acho que o futebol feminino também tem um peso assim nas Olimpíadas, sabe? Porque é um momento em que o futebol feminino recebe mais audiência do que recebe sempre, basicamente. É quando tem as Olimpíadas. E aí, tanto que nem tem a restrição de idade, todo mundo pode jogar a idade que for. Se eu não me engano, o Brasil nunca também não tem medalha de ouro no futebol feminino. Tem 2 pratas, É né? Que prata inclusive. só. Porque o futebol feminino também começou bem mais tarde, né? Começou em 98, se não me falha a memória, 96. Se não me falha a memória, foi a primeira Olimpíada que teve futebol feminino. E o Brasil já chegou em finais 2 vezes, foi A pratas própria 2 vezes. modalidade é nova também, né? Pois é, Tá exatamente. crescendo ainda. E aí, enfim, eu acho que para o futebol feminino também tem esse peso, sabe? De, poxa, precisamos ser campeões. Precisamos ser campeões. O Brasil muitas vezes chega como favorito, inclusive, consegue montar seleções boas. Agora, eu acho que, nessa Olimpíada, eu acho que o Brasil não era favorito, né? Porque está em mudança de ciclo e tudo mais, jogadores extremamente novos chegando agora na seleção. Até a treinadora começou o ciclo ano passado, e enfim. Começou depois das Olimpíadas de 2016, inclusive, quando demitem o Vadão e trazem ela, 2017, 2018, que ela começa. E aí, enfim, Malvadão. que inclusive, se não me engano, não sei se ele morreu, esse bicho, velho. Treinador. Putz, Sério, nossa, não não sei, sabia. eu lembro que ele teve algum problema no Sério? coração, não sei se ele Nossa, eu chegou vou a até falecer, pesquisar agora aqui realmente não falhou a memória. para dar essa informação para o nosso público. Realmente, falecimento 25 de maio de 2020. Olha, que triste, cara. Vamos E ver o que aí, aconteceu com ele. Ele, mais conhecido como Vadão, faleceu na tarde de hoje, por causa de um câncer no fígado. Uma eu pena lembro, eu aqui. lembro que ele tava com algum problema sério de saúde. Aí, enfim, então, basicamente era isso que eu queria falar sobre nessa minha fala aqui, que era a questão do peso que cada esporte tem para as Olimpíadas. Tanto que justamente eu também não por exemplo, você está na final do futebol. Vai ser amanhã o jogo, Brasil e Espanha. Sendo que eu estou muito mais esperançoso. Tipo, eu quero muito mais ver a final do vôlei feminino, que vai ser Brasil e Estados Unidos, do que o futebol masculino. Isso aí é sabe? Porque, claro que eu vou assistir também a final do futebol. Mas para mim, eu acho que vai ser muito mais emocionante. Aí eu acho que vai ser muito mais emocionante assistir a final do vôlei
do que a final do futebol. E você pode dizer, pô, tá se contradizendo com o que disse lá, dizendo que outros esportes não são melhores que o futebol, tá, não sei o que lá. Sendo que aí o meu argumento é outro, é a questão do peso. O peso que é dado para a final do E vôlei pro nas fator novo Olimpíadas. também, né? Hã? Fator novo também, É, porque exato. você Então, não vê isso toda hora. O futebol você exatamente. vê. Exatamente. Então, assim, o peso que o futebol é dado ao futebol nas Olimpíadas, o peso que é dado para o vôlei nas Olimpíadas é totalmente diferente. Então, eu tô querendo mais assistir a final do vôlei feminino, que as meninas estão jogando pra caramba, do que a final do futebol masculino. Vou assistir os dois, vou torcer para os dois, mas, enfim, é isso. Mudando um pouco de assunto aqui, vamos falar sobre um pouco as modalidades aqui dessas Olimpíadas e sobre essa Olimpíada mesmo de Tóquio 2020, porque, cara, assim, em Olimpíadas eu geralmente fico interessado em modalidades que elas têm algo incrível, sabe? Que a gente fica assim, meu Deus, que negócio incrível, como é que um humano é possível? Como é que um humano consegue fazer isso? Geralmente são as que mais me empolgam e a principal delas é a ginástica artística, porque, cara, mano, as pessoas dando uns saltos enormes, pulando daquele cavalo. Nossa, cara, é incrível. Salta os olhos, é bonito, é artístico, né? Até tá no nome. E aí ganhou mais uma modalidade nesse circuito que é o skate, cara. O skate também tem um pouco disso, porque o skate Eu ele torci tem muito pra galera cair ali, cara. para mim, eu acredito que, ao lado do vôlei, o skate foi minha modalidade favorita, porque não só porque é algo que a gente é jovem, a gente é jovem ainda, eu e o Rinaldo, então a gente prefere os esportes assim que parece que está mais colado na gente. E eu posso falar por conta própria que eu já vi muito de skatista, assim. Às vezes eu estava em praça e tinha skatista, fui em algum parque, tinha skatista, e amigo meu skatista, sabe? Até mesmo um estilo, sabe? A gente compra tênis de skatista ou usa um estilo de skatista, mesmo não sendo skatista. Eu, pelo menos, eu tenho alguns tênis de skatista. Eu não sou skatista. Às vezes eu tenho camisas, às vezes, juro para vocês, que às vezes eu ia pesquisar para comprar uma camiseta nova, eu colocava camiseta de skate, porque é um estilo que estava próximo nosso. E aí chegou o skate nas Olimpíadas. E, cara, é fascinante também, porque a gente consegue ver o quão difícil é aquilo. Você vê a pessoa, mano, o skate rodando aquele negócio, o cara caindo em pé, você fica, cara, incrível, né? Nesse Dá uma ponto, aflição às vezes, o cara pula assim, eita, pô, vai nossa, cair, vai cair, vai cair, fica em pé. o skate street, né? Que os caras ficam pulando de corrimão, nós que é homem, né? A gente sente na pele a possível dor que pode acontecer. Então, cara, o skate traz trouxe esse negócio bastante forte que já tinha na ginástica. A ginástica eu não acompanhei tanto porque a ginástica passava 5 da manhã e eu não sou. Infelizmente, eu ainda não tive essa sorte de assistir alguma coisa das Olimpíadas às 5 da manhã. O máximo que eu assisti, acho que foi 3 da manhã, porque um dia que eu tava sem sono, eu fui assistir o softball feminino, um jogo entre Austrália e Itália. Foi bem legal. Softball é basicamente o beisebol, segue as mesmas regras do beisebol, com uma bola mais fina e um campo menor. E aí é um pouco mais atrativo, assim. Aí eu assisti um pouquinho e depois eu fui dormir. Mas falando assim, modalidade que eu tiro o chapéu é o skate. Com certeza ganhou um fã novo. E quando tiver a próxima Olimpíada, porque é só assim que eu vou ver o skate de novo, eu não vou ver as competições ou coisa assim, porque eu tava torcendo mais pelo Brasil. Essa é a verdade, né? Como eu falei, a gente acompanha as Olimpíadas, às vezes não é nem pelo esporte, é sim pelo brasileiro que está disputando. E no skate foi muito disso também. A gente torceu para o Kevin Hoffler, a gente torceu para o Pedro Barros, a gente torceu para a Fadinha, e assim vai. Aonde o Brasil estiver forte, vai ter gente acompanhando. Até mesmo na maratona, onde tinha o Vanderlei Cordeiro dos Santos, estava lá passando na Globo a maratona. Mas você não vai assistir maratona. Esse é o ponto forte assim das Olimpíadas e que a gente ressaltou aqui, né? Pois é, eu acho que a discussão é muito por aí, sabe? As Olimpíadas são. As Olimpíadas, tirando o futebol, é a Copa do Mundo dos esportes, basicamente. Claro que todos os esportes têm as suas Copas do Mundo, têm suas competições mundiais. Mas, em questão de audiência, né, de relevância mundial, assim, eu acho que todos os esportes têm a Olimpíada como uma Copa do Mundo. Claro que a gente não vou repetir aqui tudo que a gente já falou sobre futebol, porque a gente já falou demais. Mas assim, tirando ele, todos os esportes têm
nas Olimpíadas esse clima de Copa do Mundo para eles, sabe? E eu acho sensacional. Tipo, eu não acompanho. O esporte que eu mais acompanho é o futebol. Eu assisto um ou outro jogo de vôlei, às vezes. Basquete também, depende da partida do basquete, porque eu acho. Para ser sincero assim, eu acho o basquete um jogo muito. Eu posso até estar errado, mas os jogos que eu acompanho do basquete eu acho jogos muito óbvios, sabe? Tipo, 90% das vezes o melhor time ganha, basicamente, sabe? Tipo, que nem NFL. 90% das vezes o melhor time vai ganhar. E no futebol eu prefiro futebol porque na minha cabeça, é óbvio que eu disse, posso estar errado, mas na minha cabeça assim funciona. O futebol é muito mais imprevisível e aí eu assisto mais. Mas, por exemplo, nas Olimpíadas, eu acompanhei todos os jogos do vôlei, acompanhei alguns de natação, skate, eu assisti a todas as competições de skate que teve, eu assisti tanto. Porque são dois skates, né? Skate street e skate não sei o que lá. E para mim skate era skate, mas pelo visto tem essas divisões, assim, tipo, tem competições para essas duas divisões, sabe? E enfim, são esses tipos de esporte que me aproximou um pouco. Não quer dizer que eu vou assistir agora direto, mas assim como o Léo falou, eu assisti muito mais porque era o Brasil. Tipo, basquete, eu também não assisti basquete, porque não tinha Brasil no basquete, sabe? No masculino nem no feminino. E por isso eu não fiquei próximo, não estava sendo transmitido na Globo, por exemplo, para eu assistir fácil. Tinha que entrar no Sport TV, Globoplay, não sei o que lá, e aí eu falei, não vou assistir. Mas outros esportes que o Brasil estava sempre forte ali disputando, eu estava assistindo. E eu estava acompanhando. Até tênis de mesa, eu estava vendo o maluco lá jogando e torcendo por ele. E, enfim, esse é o clima das Olimpíadas, sabe? Eu gosto muito das Olimpíadas porque me lembra muito jogos internos. Jogos internos interclasse aí de todo mundo tinha na época da escola. Nossa, você E comparou Interclasse com Olimpíadas? porque pelo menos, tipo, interclasse na minha escola era um mês que durava. E eram jogos assim, às vezes tinham jogos na quinta e na sexta, mas geralmente era final de semana. Então, assim, todo sábado e domingo estava todo mundo na escola. Tinha, pelo menos na minha escola, isso falando minha experiência na escola, tinha rivalidade entre as turmas, porque, tipo, a turma A tinha rivalidade com a turma B, com a turma C, com a turma D, e por aí vai, sabe? E, tipo, eles botavam um quadro gigante no pátio da escola, tinha sempre um painel gigante assim, com todas as turmas e Nossa, mas pontuação. aí é uma infraestrutura do Colégio Visão de Recife que eu sou impressionado. Tipo, ele fazia, mas falando parece negócio sensacional, mas era até bem prático, sabe? Tipo, eles botavam um painel grande assim, tipo, com todas as turmas e pontuações, sabe? Tipo, no vôlei. Turma A foi ouro, turma B foi prata. E aí, tipo, tinha lá uma pontuação X para o ouro do vôlei e para prata do vôlei. No final, eles tinham, tipo, somavam todos os pontos e a turma que conseguisse ser campeão geral, isso eles pegavam, tipo, do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. Tocava pá, 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 pá na hora das Bicho, medalhas? tinha abertura de jogos internos, tinha a galera levando tocha, tinha acendendo tocha, tinha tudo isso. Mentira! Juro por Eu, Deus. eu, eu vou voltar no tempo e vou estudar no Colégio Visão de Recife, porque eu tô fascinado. Mas eu lembro, tipo, geralmente eu lembro que a abertura era na quinta-feira, e aí, tipo, a abertura era na quinta, na sexta já tinha jogo. E assim, tipo, eles faziam sempre uma mega estrutura para abertura, sabe? Com show, tudo mais, abertura dos jogos, de blá blá blá. A minha escola não, mas você tá falando de mega estrutura? Tem escola aqui que fazia abertura de jogos internos na Arena Pernambuco. Alugava a Arena Pernambuco e fazia abertura lá com tudo que tem direito, Minha com show, com nossa as porra toda. senhora, olha As que escolas dos chique. mais riquinhos aqui de Recife fazia isso. E aí, enfim, a minha fazia tudo dentro da escola mesmo. Mas, enfim, eles faziam tudo no ginásio e tudo mais. Aí, tipo, acendiam tocha, tem a pira olímpica lá que os caras acendiam. Tipo, era todo um rolê assim. E aí, enfim, tipo, era um mês, basicamente, em que tinham todos os esportes. E aí você tinha competição de vôlei, basquete, handebol, futsal, xadrez, judô e por aí vai, sabe? Tênis de mesa teve já também. Então, enfim, para mim, eu sempre quando assisto as Olimpíadas, eu vejo esse clima, porque são vários esportes acontecendo ao mesmo tempo, assim, tipo, um em cima do outro. E claro que na escola é sempre a mesma pessoa, o cara que tá no futsal, tá no handebol, tá no vôlei, tá no basquete, então assim, né, tipo, é o mesmo time sempre, mas nas Olimpíadas tem esse clima também de você estar inserido em vários esportes, em vários âmbitos, com várias regras, cada esporte, por aí vai. Então, sempre com as Olimpíadas eu tenho essa sensação, bate uma saudade assim dos jogos internos da escola,
tipo, dessa rivalidade, decide acordar assim, falar, pô, hoje é competição de handebol. E por aí vai, sabe? E tipo, geralmente, eu lembro até hoje, era sempre no mês de maio que eles faziam os jogos internos. Isso é E aí, bacana, cara, porque valoriza o esporte também, né? Até o próprio pois aluno, é, sabe? pois é. E tipo assim, eles sempre faziam assim, vai ter. Chegou os jogos internos em maio. Sempre nas aulas de educação física, os professores se esforçavam para, tipo, toda semana dar uma aula de cada esporte para a pessoa chegar no dia dos jogos internos e ter uma mínima noção daquele esporte, sabe? Questão de regra, questão de formação, como é que se joga, tal, não sei o quê, e por aí vai. Porque, claro, todo mundo sabe como é que joga futsal, por exemplo, pelo menos a maioria sabia, mas tinha um esporte, tipo, sei lá, um basquete da vida, pode ter gente que não saiba algumas regras. E aí eles sempre explicavam direitinho para quando chegasse na hora do jogo, pelo menos o básico da regra você sabia, sabe? E era. Eu gostava pra caramba, era a melhor época da escola. Tenho medalha que só porra até hoje aqui. E era massa. E, cara, as Olimpíadas é muito isso também, de você. A Copa do Mundo também tem isso, né? Mas parece que as Olimpíadas ela consegue transparecer muito bem em vários esportes, em diferentes modalidades e diferentes jeitos de jogar. Cara, seja na canoagem, pro vôlei, sabe? Pro skate, para qualquer modalidade, a gente vai ter sempre uma comunidade reunida e torcendo pro Brasil. E torcendo muito, cara. É bizarro, assim, que tem muito engajamento, né? A gente fala isso muito por conta das redes sociais, então, se a gente posta alguma coisa no nosso Twitter, no nosso Instagram, provavelmente vai estar sempre alguém respondendo, ou uma pessoa interessada. Os veículos de comunicação também, eles ficam apostos que assim, qualquer coisa que acontecer a gente já vai postar, já vai comunicar. Então, esse é um significado bastante legal para as Olimpíadas, né? Ela engaja e engloba as pessoas, e uma pena que acontece a cada 4 anos, né? Mas eu acho que talvez seja esse todo o charme também, né? Pois é, se E fosse uma acho que Copa do hoje Mundo todo ano também, o pessoal não ia sentir o peso da Copa exatamente. do Mundo. Tem gente que fica falando, não, vamos botar a Copa cada 2 anos. E a FIFA Não, quer fazer isso, inclusive, né? a FIFA é retardada. Botar a Copa do Mundo com não sei quantas seleções. Perde a graça. Perde o Não, charme, perde o charme. total. E, bom, acho que a gente já falou tudo que a gente tinha que falar aqui sobre Olimpíadas. Se você está ouvindo até aqui, muito obrigado. Eu espero que você curta esse vídeo, que você compartilhe com alguém, mostre para sua mãe. Todas as mamães adoram falar pouco, né, Rinaldo? Eu já ouvi feedbacks de mamães que Pois é, gostam eu do falar também. pouco. Muita Lasley, um beijo para Lasley. Seu filho não está aqui presente hoje no podcast, mas um beijo, Um Lasley. abraço. E muito obrigado. Se você ouviu até aqui, novamente, muito obrigado. Eu espero que você ouça outros podcasts e volte aqui na semana que vem, tá certo? Então, uma boa noite e até a próxima. Valeu!